Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a carta de valores individuais e da amplitude móvel. E aí o que nós precisamos entender de início, pessoal? Como selecionar esta carta que nós estamos aqui tratando? Bom, o primeiro ponto é que nós precisamos saber, assim como as demais cartas, o X/R, o X/S e outras da mediana e da amplitude, como chegar a essa carta, que é por meio da estrutura de nós sabermos se o nosso dado, o nosso elemento principal que nós estamos trabalhando, ele é um valor contínuo ou ele é um valor discreto, pessoal. Então, o que nós temos? Nós temos duas opções. O que é um valor discreto, pessoal? Um valor discreto, ele é resultado de um processo de contagem, tá? 1, 2, 3 e assim sucessivamente. É um valor discreto. Agora, no outro lado aqui, ó, nessa estrutura, um dado contínuo, ele é resultado de um processo de medição, tá? De um processo de medição em si. Então, o que nós temos, pessoal? De um lado é um valor de contagem e o outro é um valor de medição em si, tá? Então, nós temos o seguinte, dito que nós queremos esta carta, para nós chegarmos nela, nós já estruturamos essa estratégia de medição e nós vamos partir agora para uma segunda fase, uma segunda etapa de decisão. Nós já vencemos a primeira, que é um dado contínuo em si, e agora nós vamos para o dado que é o tamanho do subgrupo. Então, nós fazer essa avaliação em si. E aí nós podemos ter três opções, pessoal, três opções nessa nossa estrutura aqui que nós estamos propondo para você entender. A primeira delas é se nós temos um subgrupo igual a 1. Por isso que é individual. Tá? Então, é a carta individual e da amplitude média. A carta individual. Então, o nosso N, o nosso subgrupo é igual a 1. Nós temos aquela, por exemplo, se você lembrar, da carta X/R entre 2 e 9 e da carta X/S em torno de 10 ou mais. Só que o que nós queremos aqui, pessoal? Nós queremos o elemento individual. Então, para individual é um indivíduo. Nós vamos dizer assim, para nós sermos redundantes nesse caso, o N é igual a 1. Tá? Então, lembrando, o N igual, eu faço uma medida naquela estrutura e nós já vamos ver um exemplo de como nós entendermos isso aqui. E aí, dito isso, entendido que o nosso tamanho de subgrupo é N igual a 1, o que nós temos aqui, pessoal? Eu sempre deixo em todos os vídeos que eu gravo sobre essas cartas aqui, a estrutura que você possa utilizar como um comparativo em si para cada uma das cartas em si. Eu não faço aqui um apanhado delas, uma fala, mas eu entro falando só sobre aquela carta que eu estou naquele momento, mas se você quiser fazer a leitura, pode pausar o vídeo à vontade para trabalhar esse ponto, fica até melhor para você muitas vezes. Se tem dúvida em relação a uma outra carta em si, aqui está o momento de você tirar essa dúvida em si. Então vamos lá para a nossa carta. Qual é o objetivo, a estrutura fundamental dessa carta, pessoal, de individual aqui e da amplitude média? Ela é empregada para monitorar processos com medições individuais, por uma questão lógica, pessoal. O nosso N é igual a 1, então está aqui, ó, o N é igual a 1, quando não há subgrupos disponíveis. Tá? Então isso é extremamente importante, pessoal, extremamente importante. E o que se compõe essa carta aqui, pessoal? Por uma questão lógica, se é uma carta de valores individuais e amplitude móvel, ela tem duas cartas em si. A primeira, a carta de individual, ela vai acompanhar o comportamento do valor médio de cada observação. Lembrando que essa observação é unitária, tá? O individual é 1. E o segundo ponto da amplitude móvel, que ela vai avaliar a variação entre medições consecutivas, justamente refletindo a estabilidade ao longo do tempo em si. O que quer dizer essa amplitude móvel, pessoal? Se eu estou fazendo um N que está sendo igual a 1, eu preciso saber, eu não consigo colocar, se você imagina, lembra do R, que era o máximo menos o mínimo em si, o que nós temos nessa estrutura? Nós não conseguimos necessariamente observar deste formato. Por quê? Porque o nosso N é igual a 1, ele não vai permitir fazer isso. Só que o que nós temos? Nós temos uma outra estrutura que é a amplitude móvel. A amplitude móvel, o que ela reflete, pessoal? Ela reflete no andamento de cada N que nós estamos observando,
Então, nós temos o primeiro N, nós temos o segundo N, o terceiro N, e nós vamos ter uma amplitude móvel entre eles. Como é que eles estão se movendo? Qual é a amplitude que tem entre cada medição consecutiva? Então, nós não vamos usar um R, pessoal, mas nós estamos substituindo por essa ideia da amplitude aqui. Só para você entender essa estrutura e muitas vezes avaliar, bom, mas não tem o R aqui. O que eu faço agora nessa minha estrutura? Eu vou ter a substituição pela amplitude móvel. Não fique preocupado em relação a isso. A amplitude móvel eu acho que até é mais fácil em si de trabalhar do que o próprio valor do R. Mas vai de cada um, tá? Tanto faz, são extremamente elementos, tanto o R quanto o amplitude móvel são extremamente fáceis de compreender e de fazer o cálculo em si. São cálculos fáceis de ter uma resposta adequada para a estrutura. E outro ponto, quais são as recomendações de uso para essa estratégia aqui da individual e amplitude móvel? Ideal para processos de produção unitária ou aquelas produções contínuas em si, por exemplo, digestores, reator, forno, extrusora. Aplicável em medições automatizadas e testes destrutivos em si, onde não há possibilidade de formar subgrupos em si. Um outro ponto, adequado para processos com pouca variabilidade natural, onde pequenas variações são significativas, e também para monitoramento em tempo real e reação imediata a desvios individuais em si. Então, essa é a grande estrutura dos fundamentos da carta de valores individuais da amplitude móvel para nós utilizarmos em si. E aí você vai avaliar o que a carta de individual ela detecta e a carta de amplitude móvel vai detectar tendências ascendentes ou descendentes, oscilações cíclicas, deslocamentos súbitos do valor individual. Essa é uma estrutura. E a carta da amplitude média, o que ela vai mostrar aqui para nós? Aumento repentino da amplitude móvel, ou seja, de um valor e outro em si. Redução anormal da variação e oscilações periódicas nessa nossa dispersão. Então, se você quiser, pode parar o vídeo, pode observar essa estrutura, vou deixar limpo aqui para você também enxergar melhor. Isso vai facilitar muito o seu entendimento em si em relação a esse tipo da carta. E aí, o que nós temos que fazer aqui, pessoal? Algumas pequenas considerações em si da carta, mas nada que seja anormal ou difícil de entender, vamos dizer, desse formato, que é o primeiro ponto, as expressões que nós estamos trabalhando aqui para o cálculo, por exemplo, da linha central, são basicamente as mesmas utilizadas nas cartas anteriores. Se você já viu vídeos anteriores, aqui o x/r, o x/s em si, ou a mediana R, você vai ver que a mecânica de montar a carta, de estruturar a carta, ela é razoavelmente a mesma, só tem a pequena substituição aqui, que, por exemplo, as amostras têm esse tamanho igual a 1, nós consideramos a média aqui nessa estrutura, a média móvel aqui nessa estrutura, e a amplitude móvel é a medição, aquilo que nós colocamos é o valor xi menos o x anterior. Então, esse aqui é o valor anterior da nossa medição, esse aqui seria o valor posterior ou à frente em si, na nossa estrutura de medição. Mas nós já vamos ver um exemplo que aqui eu coloco para você entender melhor essa estrutura. É um exemplo da carta de individual e da amplitude móvel. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui para você entender e daqui a pouco ela pode ser útil na sua estrutura também de análise na empresa e tudo mais. Uma indústria química, ela realiza a produção de uma substância cuja essa reação ocorre de forma lenta, sendo conduzida em bateladas sucessivas. Durante o processo, uma das principais características de qualidade monitoradas é o teor de pureza. Então está aqui, teor de pureza do produto final ou do produto acabado, obtido por meio de medições individuais em cada batelada. O requisito de especificação estabelece que o teor de pureza deve ser superior a 85% para atender os padrões de qualidade definidos. Deseja-se, portanto, avaliar a estabilidade do processo ao longo do tempo por meio das cartas de controle IAM, utilizando as amostras coletadas a seguir. E aí, pessoal, agora o que nós precisamos entender quando nós vamos usar esse tipo de carta aqui? O que eu tenho, pessoal? Eu tenho as amostras, então eu fiz 24 medições de amostras em si,
e para cada amostra eu tenho o teor de pureza. Então, fiz a divisão em duas colunas aqui. Olha só, a primeira amostra eu só tenho uma coleta, tá? Uma coleta em si. Então, depois, a primeira, a segunda, eu tenho só uma medição do teor de pureza, a terceira sucessivamente, a quarta sucessivamente, até chegar lá na 24ª. Então, nós temos toda essa estrutura até chegar aqui. O que está acontecendo, pessoal? Eu tenho um indivíduo aqui que é o teor de pureza para cada uma das amostras em si. Tá? Então, foi feito dessa estratégia aqui. Bom, entendemos essa linha da amostra do teor de pureza, que é individual aqui. E aí, o que nós precisamos fazer agora, pessoal? Partir para os cálculos dos limites, passo a passo, para nós estabelecermos o gráfico, tanto do I quanto da amplitude móvel em si. O que nós temos? O primeiro ponto, a primeira estratégia aqui é determinar a média dos valores individuais no processo. E aí, o que nós temos, pessoal? Média dos valores individuais é bem simples nós calcularmos. Por quê, pessoal? Porque nós temos, voltando na nossa tabela, nós temos 24 valores individuais. 24 valores. Então, o que nós temos, pessoal? Está aqui o valor, a média. Cada um dos valores, aqui nós vamos pegar a tabela até o 24 e nós vamos dividir pelo número total de observações considerados naquela nossa estrutura. Tá? Então, esse é o ponto que nós vamos colocar aqui nessa nossa estratégia. Aqui, pessoal, lembra que se nós tivéssemos outras cartas, da mediana e outras, nós teríamos que usar, por exemplo, um N e depois chegar num K. Agora não, aqui nós não temos essa estrutura porque é um valor individual. Lembra o nosso N? Isso que é importante lembrar, o nosso N é individual. Então, nós não temos ele mais, nós temos agora o elemento direto, que é o K, que é o número total de observações consideradas nessa estrutura. E aí nós vamos puxar todos os valores, pessoal, tá? Todos os valores aqui, para estruturar esse ponto, tá? Nós vamos colocar aqui o nosso total de amostra, são 24 amostras em si. Os valores de cada uma delas, eu trouxe todos os valores aqui. Cálculo da média dos valores individuais. Então, está aqui, ó. Nós vamos somar todos eles, os valores, e dividir por 24. Então, eu vou pegar todos esses valores do teor de pureza, aqui, vou colocar nessa parte superior, e vou pegar o total de amostras, e vou colocar aqui no 24. Então, essa é a nossa estrutura, para que você entenda bem direto, bem fácil, bem didático, onde estão os valores em si. E aí, o que nós vamos ter aqui no total? Nós vamos somar, podemos somar esses valores ou dividir direto se tem uma calculadora científica, ou se você está usando um Minitab, ou se você está usando o Excel, se você está usando uma inteligência artificial para fazer. É bem mais tranquilo, vamos dizer assim, muito mais rápido para fazer. Vai chegar ao final que a média 91,96. Tá? Então, 91,96. Feito isso, feito esse primeiro ponto, agora nós vamos partir para a amplitude móvel. Para a amplitude móvel, que é a diferença das variações aqui, ou das medições consecutivas de uma e da outra em si. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Tá? Partindo para o nosso cálculo, para cada uma das amostras, da 1 até a 24, nós vamos obter o valor da amplitude móvel. Um ponto de observação, pessoal, é que a amplitude móvel, tá? A amplitude móvel para a primeira amostra, nós não temos, pessoal, a amplitude móvel para a primeira amostra, tá? Por quê? Porque nós não temos um valor anterior a ela é a primeira, então nós não temos esse valor aqui, tá? E aí, o que nós vamos ter, pessoal? Eu estou repetindo a tabela, aqui deixando didático para você entender. Eu não tenho o valor do AM, então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou partir para a amostra número 2. Então, eu vou pegar a amostra número 2, 94,90. O que eu vou fazer, pessoal? Lembra que o cálculo da amplitude móvel é o valor à frente menos o valor anterior. Tá? Então, o que nós temos? O valor à frente, que é o 94,90, menos o 92,90. Então, aqui, ó, vou deixar para você, ó, tá? Essa estrutura aqui, ó, e vai nos resultar igual a 2.
tá? 94,90 menos 92,90, 2. O AM nosso, tá? Agora a mesma coisa, deixa eu apagar tudo isso aqui, ó. A mesma coisa agora para a amostra 3, 89,80, tá? Olha só, pessoal, 89, nós repetimos aqui ela, 89, e nós vamos pegar o 94,90, este valor anterior, e colocamos aqui. E vai nos resultar 5,10. Você deve estar pensando, bom, mas 89, ele é menor que 94, não deveria dar um valor negativo. Aqui, ó, pessoal, só vou voltar para você, e aí eu deixei justamente para nós entendermos, quando nós estamos calculando na amplitude móvel, é o valor absoluto, pessoal. Então, o que é o valor absoluto? Qualquer elemento, como foi o caso, negativo, que ela seja sempre positiva, tá? Independente dos tipos de valores e tudo mais, aqui é o caso, não existe negativo na amplitude, pessoal, tá? Não existe, por exemplo, aqui menos 5,10, tá? Então, por quê? Porque a nossa amplitude é em módulo em si, tá? Então, quer dizer o quê? Valor absoluto, sempre o valor positivo, sempre o valor positivo, pessoal. Se colocar um negativo, você vai ter problema na sua análise em si, tá? Vai ter problema e a sua análise, tu não vai poder tirar nenhum insight, não vai poder tirar um elemento gerencial, não vai poder tirar nada porque aqui está errado. E aí, nós vamos seguir todos esses valores aqui até o elemento 24, até a amostra 24, que é, vamos lá, para fechar, pessoal, 92,20 menos 87,20. Está aqui, 87, eu puxo ele, o 92, nós vamos ter 5, tá? Então, fechamos toda essa nossa estrutura, eu vou deixar aqui melhor todo esse ponto aqui do AM, e agora nós temos todos esses valores, todos os pontos em si, pessoal. E aí agora nós vamos fazer o quê? A amplitude móvel média. O que é a amplitude móvel média, pessoal? Agora sim, vamos pegar todos os valores obtidos, o 2, o 5,10, 5,40 até o 5, todos os 24 valores, e nós vamos dividir por K menos 1, pessoal. K menos 1. Você dá para pensar, mas como assim? O antes era K, agora é K menos 1. Por quê? Pessoal, o menos 1 é só porque nós lembra que esta primeira aqui, ó, nós não tínhamos na amostra, ó, nós não tínhamos, tá? Então, imagina você tirou esse valor em si, tá, da primeira, e aí você vai dividir por 24. Não vai ficar faltando alguma coisa? Você tem 23 valores, o 2 até o 5, então você tem, na verdade, 23 valores na parte superior aqui. E aí o que acontece? Se você tem 23 valores na parte superior, aqui, 23 valores na parte superior, o que você deveria ter embaixo aqui? Você deveria ter pelo menos, ou idealmente, 23 elementos aqui para dividir. Porque não adianta você dividir por 24. Aí vai faltar alguma variável em cima, algum valor em cima. E aí você vai ter uma divisão errada nessa estrutura. Então, K menos 1. Então, 23 elementos aqui. Vai ficar a mesma estrutura, fazendo o nosso somatório superior, 64,90 dividido por 23, 2,82. Tá? 2,82 em si. Obtemos o valor da amplitude móvel média. E isso agora nós vamos estruturar a estimativa do desvio padrão do processo. Tá? Nós podemos fazer nessa estratégia aqui. Então, nós vamos pegar o 2,82, valores já obtido anteriormente, dividido pelo D2, um valor tabelado, que é 1,128, tá? Aproximadamente 2,50. O que nós temos aqui, pessoal? O sigma é a estimativa do desvio padrão do processo baseado em observações individuais em si. Tá? O AM é a nossa amplitude móvel em si. O D2 é um valor, uma constante tabelada que depende do tamanho do subgrupo, tá? Para amplitude móvel de 2 valores, tá? De 2 valores em si. Então, o D2, 1,128. Então, está aqui ele, pessoal. O nosso tamanho do subgrupo 2, nós vamos lá
1,128. Então, carta dos valores individuais. Carta dos valores individuais em si. Tá? D2, 1,128. E agora, obtendo as linhas e seguindo aqueles valores anteriores, nós temos o quê? A linha central do valor individual e a linha central da amplitude média em si. Nós temos também, além da linha central, lembrando sempre, os limites de controle, limite superior de controle para o elemento de individual, o elemento da linha inferior de controle para o individual, tá aqui, que é a média, mais o E2, valor tabelado, vezes o AM. A mesma coisa para a linha inferior, que é a média menos, lembrando aqui, E2 vezes AM. Então, o E2, pessoal, a estrutura, o valor tabelado aqui, e depois a estrutura mesma, o limite superior de controle para amplitude média, D4 vezes AM, e o limite inferior, D3 vezes o AM. E o que nós temos aqui, pessoal? Vamos lá buscar os valores. O que eram o E2, D3, D4. Então, E2 está aqui o valor 2,660, D3 o valor é 0 e o D4 3,267. E aí, vamos voltar lá, vamos substituir esses valores aqui, pessoal, para parte de valor individual. Nós trouxemos aqui os 24 pontos em si, calculamos a média para cada um deles, tá? A média e também da amplitude móvel. E aí nós vamos substituir esses valores. 91,96 mais 2,660 vezes 2,82, nós temos o limite superior de controle para valores individuais, igual a 99,46. A linha central, 91,96 e a parte do limite inferior de controle, 84,46. E a mesma coisa, pessoal, da amplitude móvel, limite superior de controle da amplitude móvel, 9,21, a linha central, 2,82 e o limite inferior de controle da amplitude móvel, 0. Tá? Então, a partir disso, o que nós fizemos? Traçar o gráfico em si da carta de controle individual. Nós temos todos os pontos aqui para fazer a nossa análise. Lembra, são 24 pontos, tá? Do ponto 1 aqui, do ponto 1 ao ponto 24, aqui, todos eles traçados. Nós temos a parte superior, limite superior de controle, limite inferior de controle, a linha central. Nessa nossa estrutura, observando, nós não temos nenhum ponto em si de valor individual que está fora, ou seja, que está com uma causa especial. Tudo aqui são causas comuns, variações de causas comuns em si. E agora, partindo para outra carta de controle, vamos lá, a carta de controle da amplitude móvel, limite superior de controle, o limite inferior de controle, a linha central, e traçando os 24 pontos aqui do ponto 1 até o ponto 24, que é o que nos interessa, nós não temos nenhum ponto que esteja nem passando o superior, nem passando o inferior de controle em si. Tá? Nós temos um pouquinho mais de pontos para a região do inferior de controle, tá? Mas nenhum que passa, ou que seja extremamente significativo para nós aqui. E aí, partindo já para um passo de interpretação conjunto das cartas, o que nós temos? Sempre lembrando os 4 modelos de situação observada, o individual e a AM dentro dos limites. Nós podemos ter outros casos aqui. Você pode pausar o vídeo e aí avaliar o que você pode fazer. Nesse caso, o processo está sob controle, os valores e as variações estão dentro de uma estrutura estável. O que nós fizemos? Manter os parâmetros atuais e continuar o nosso monitoramento contínuo nessa nossa estrutura aqui, tá? E para nós fecharmos a interpretação do resultado da carta de controle em si, o que nós temos da carta de valores individuais? Todos os valores de pureza estão dentro dos limites de controle. Aqui, variações seguem um comportamento aleatório, mas estável, sem indício de uma tendência crescente ou decrescente. O valor mais baixo, 87,2, se encontra acima do limite inferior que foi estabelecido no início do processo. Pequenas oscilações são normais e refletem essa variação natural do processo em si. E também nós temos a carta de amplitude móvel,
que ela vai nos colocar aqui, ó, se você observou no gráfico aqui, ó, da amplitude móvel, nós estão abaixo um pouquinho do limite superior e até da linha central, muitos, que as variações estão entre as amostras consecutivas, são pequenas e controladas em si. E também as oscilações de amplitude seguem um padrão aleatório, mas sem um agrupamento de picos ou vales consecutivos. Reforça a consistência da dispersão e o ponto mais baixo, o 6.2, reflete bem abaixo do 9,21, não havendo indício de instabilidade na variabilidade. E, por fim, a nossa conclusão conjunta, que ambas as cartas estão sob controle, conclui que o processo de pureza do produto químico é estável e também é previsível. Dessa forma, pessoal, nós fechamos aqui o nosso vídeo sobre cartas de valores individuais e da amplitude móvel.